Por isso devemos tratar todos com igualdade e amor. Nós temos o objetivo da lição, os objetivos da lição. O primeiro deles é compreender a proibição. A Bíblia proíbe que a gente faça acepção de pessoas. Segundo é explicar as consequências de se fazer acepção de pessoas, né? Que há uma consequência para quem é vítima e há uma consequência para aquele que é o ofensor. Quem discrimina vai receber de Deus um juízo. E quem é discriminado, né, tem a sua dignidade humana ofendida. Então não é bom praticar a acepção. E por fim, o último objetivo é destacar a chamada que Deus faz através de Tiago, a prática sempre do acolhimento e da misericórdia, né? É isso que a gente está buscando aqui. Bom, queria começar dizendo o seguinte: a carta de Tiago, ela é essencial para a nossa prática cristã. Eu aconselho todo novo convertido a que leia a carta de Tiago logo nos primeiros dias de fé. Você acabou de vir para o Evangelho, né? Você já tinha uma experiência e voltou para o Evangelho agora, né? Eu aconselho você a ler a carta de Tiago. São 5 capítulos muito interessantes. E por que é importante? Porque o Tiago, na sua carta, ele apresenta a fé cristã de forma prática, entendeu? Ele vai ensinando a gente num processo de discipulado. Ele vai orientando como se ele fosse ali o mentor ou o pai espiritual e vai ensinando os filhos. Então é muito bom ler e reler e reler e reler a carta de Tiago. Ela sempre nos chama para esta prática da fé. Os irmãos sabem muito bem, porque vocês já estudaram, né, que a carta de Tiago tem como autor Tiago. E quem é esse Tiago aqui? Esse Tiago é o irmão do Senhor Jesus, tá certo? Porque o Tiago lá do trio Pedro, Tiago e João, aquele Tiago do trio Pedro, Tiago e João, esse Tiago, ele morreu muito cedo. Ele morre em Atos 12, entendeu? Ele é martirizado a fio da espada por Herodes. O Tiago do trio Pedro, Tiago e João. E esse Tiago que escreve essa carta, ele é o Tiago que vai viver até mais ou menos o ano 55, 60 da era cristã, e é o irmão do nosso Senhor Jesus, tá bom? Bom, essa carta ela foi escrita por volta do ano 49 ou 50. E por que você pode dizer que ela foi escrita nesse período? Porque por volta, Pai do Senhor, tudo bem? Por favor. Por volta do ano 55, Deus abençoe, viu? Seja muito bem-vinda aí, tá? Então, por volta do ano 55, mais ou menos, a igreja fez em Jerusalém um evento chamado Concílio de Jerusalém. E nesse concílio, ele está retratado lá em Atos 15, nesse concílio ficou definido como que os gentios iriam ser tratados quanto à fé cristã e o que seria responsabilidade dos gentios, entende? E quem propôs formar um documento resultante desse concílio foi Tiago. Quem presidiu o concílio foi o Tiago, entendeu? E o Tiago presidiu porque havia aquela dualidade, se os gentios tinham que praticar as coisas dos judeus ou não. E é óbvio que chegaram à conclusão de que não precisavam praticar, mas precisava sair um documento, aí saiu uma carta. Essa carta está escrita lá em Atos 15. E se Tiago aqui, que é o irmão do Senhor, que era o líder lá, que propôs o documento, escrevesse essa carta depois dessa propositura, com certeza ele faria menção a ela. Então ele não fez menção nem ao concílio nem à carta, que era para os gentios, entendeu? Então ele escreveu isso antes desse concílio. Como esse concílio aconteceu em 55, essa carta deve ter sido escrita mais ou menos ali no finalzinho dos anos 40, início dos anos 50, no máximo, tá? Ela tem como destinatários os cristãos judeus, né?
Então, veja que ele está em mente aqueles que têm a fé baseada na ortopraxia e não na ortodoxia. Por quê? Porque a fé cristã, ela é mais filosófica, ela tem um aspecto filosófico, entende? A gente pensa muito, ela tem um aspecto de mentalização, um aspecto de elucubração, um aspecto de lógica, de razão. E isso tem a ver com a ortodoxia. A ortopraxia é dos judeus e já não é tão filosófica, ela é prática, é ir lá e fazer. Não é elocubrar, não é montar um curso, não é vender curso na internet, é ir lá e fazer. É igual aquela situação lá que o pessoal não estava pescando, eu acho que eu já contei para vocês, né? O pessoal não estava pescando, aí alguém foi e conseguiu pescar um peixe. Aí ele foi e montou um curso de como pescar peixe. Aí todo mundo passou só a fazer curso e continuaram sem pescar, né? Aí, quer dizer, não adiantou nada. A fé cristã, às vezes, ela cai nessa vala, que é uma vala da intelecção só, e não pode. Tiago vem escrever para os judeus e fala, gente, a gente precisa ser prático. E isso a gente precisa empregar para nós, porque Jesus era prático. Ele não falava de oração sem orar. Ele não falava de jejum sem jejuar. Ele não falava de amor sem amar. Ele não falava de carregar a cruz sem carregar a própria cruz. Então, não adianta você ter uma fé que ela é só mental, entende? Que ela é muito bem, anda muito bem no ideário, mas na prática ela não se traduz, não se manifesta, não se expressa. Então, o Tiago vai ter essa mentalidade de trazer isso daí, né? Outra coisa, o livro de Tiago é curto, a carta de Tiago é uma carta curta, ela tem 5 capítulos. E a revista, ela organizou muito bem, dizendo o seguinte, no capítulo 1, a ideia é o que é que o crente tem. No capítulo 1 fala o que é que nós adquirimos ao aceitar Jesus. Então, o que é que o crente tem. No capítulo 2, é o que o crente faz, o que o crente deve fazer, né? No capítulo 1, quando você virou crente, o que você passou a possuir? No capítulo 2, o que você deve fazer? No capítulo 3, o que você deve falar? No capítulo 4, o que você deve sentir? E no capítulo 5, o cristão como aquele que dá a si mesmo, né, e oferece a si mesmo. Então, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 2. Tem a ver sobre a forma como o cristão vive, o que o cristão faz. E é interessante que na hora que Tiago está começando a descrever aquilo que seria uma prática esperada do crente, ele começa falando que o crente não pode fazer acepção de pessoas. Então ele começa nos 13 primeiros versículos falando sobre esse negócio de fazer acepção de pessoas. Então vamos lá. O que é fazer acepção de pessoas na concepção, no conceito de Tiago? O termo grego usado por Tiago é prosopolepsia, que trata de uma prática. E qual é essa prática? Tratar com maior valor e importância aquelas pessoas que são ricas, famosas e influentes. E, por sua vez, tratar com menor valor e menor importância aquelas pessoas que são pobres, que são anônimas e que não têm nenhum tipo de influência. Então, a prosopolepsia quer dizer isso. Você dá maior valor a quem tem poder, a quem tem força, a quem tem autoridade, a quem tem riqueza, a quem tem estudo, a quem tem uma boa condição física, boa condição social, e tratar com desprezo aquelas pessoas que não têm isso daí. Isso é fazer acepção. Tiago, ele vai dar uma ilustração, porque eu acho muito interessante isso. Os autores bíblicos, eles vão falar de determinadas práticas e depois eles vão ilustrar essas práticas. Vamos ler a ilustração que Tiago traz aí, que é Tiago 2, 2 e 3. Quem pode ler? Porque se no vosso ajuntamento entrar algum... Então ele está falando de culto, certo? Vosso ajuntamento. Seria o que aí, vosso ajuntamento? Seria o culto, certo? Mas aí tem a ver não só com culto. Tem a ver com uma festinha que a gente faz com os jovens, sim ou não? Tem a ver com a saída dos jovens para o parque? Tem a ver, o vosso ajuntamento. Vocês se ajuntaram, o churrasquinho que vocês fazem? Se ajuntaram? Então, se vocês se ajuntaram, olha só o que ele fala. Vai lá, Se no vosso ajuntamento entrar algum homem com um anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também alguém pobre, com sorte da vestimenta... Ele está apresentando duas realidades. Uma realidade do rico e do pobre, certo? Não. Do influente e do não influente, né? Do poderoso e do sem poder. Então entraram os dois estão presentes lá.
Veja que aqui, olha só que o Tiago está falando, que a igreja compõe-se desses dois grupos. Está falando que esses ajuntamentos se compõem. E não tem problema se compor e deve se compor. O que ele vai atacar é o que nós vamos fazer com cada um desses. Leia aí, do 3. E atentardes para o que traz a veste preciosa, ele disserdes: assenta-te tu aqui, num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te debaixo do meu estrado. Então veja aqui, os dois estão lá e falam assim, ó, você tem um pouco mais de recurso, senta aqui, tal, troca cadeira. Agora você não tem nada, fica ali na porta. Se você pudesse ficar até fora da porta ali, fecha a porta, fica aí fora. A gente vai dando as coisas para você, fica tranquilo. Fica uns 800 quilômetros aqui. Ele está falando de um tratamento extremamente preconceituoso, né? E ele está ilustrando isso. E eu vou falar uma coisa, a gente dá risada, mas isso acontece. Não acontece de forma tão grosseira, tão crassa, não é classa não, crassa, como o Tiago está falando. Porque as pessoas elas vão brigar, às vezes por constrangimento não fazem isso, mas isso acontece, entendeu? Às vezes não acontece de forma explícita. Você não fala pro cara, fica lá na porta, ou senta ali embaixo. Não, mas você tem aqui, vou usar ela como ilustração, ela é a pobre da vez. Aí a gente está aqui conversando, daqui a pouco a gente começa a virar as costas, e é um movimento muito sutil. Não é um movimento radical, é um movimento muito sutil. A gente começa a virar as costas para ir se concentrando, só aí quem tem melhores recursos. Aí a gente vai virando as costas, entendeu? Então, aqui ele está falando algo gritante, mas isso acontece de forma sutil, de forma tênue, mas acontece. E a gente precisa combater isso daí, tá? Isso daí também não pode ser questão intelectual também. Por exemplo, a gente está num movimento no parque, conversando e tal, e a gente tem uns assuntos parecidos. Por exemplo, a gente que faz teologia tem os assuntos de teologia. Sim. A gente que faz faculdade de medicina, a gente tem os assuntos de medicina. E assim vai. Então pode ser que aconteça nisso também, entra nesses casos também? Sim, mas você pode, por exemplo, incluir a pessoa. O que aconteceu aqui, por exemplo, se eu estou tratando com pessoas do direito, aí tem uma pessoa que não domina, eu digo, ó, o que aconteceu aqui foi tal e tal coisa, você ambienta a pessoa, você inclui a pessoa, você insere essa pessoa, entende? Porque, pensa, por exemplo, a gente saiu para jantar, então saímos eu, a minha esposa, você e sua esposa. Chegou lá, nós dois temos assuntos em comum, teologia, tal, igreja, aí a gente fica conversando, e elas vão ficar caladas, não pode. A gente vai ter que contar a história, você vai ter que partilhar a história com ela para incluí-la. Ó, lá no seminário aconteceu tal coisa. Quando você conta a história, você inclui, você dá para ela o pano de fundo que ela precisa para participar. Essa mesma lógica que a gente aplica ali num jantar, que nós estamos entre amigos ali, a gente precisa aplicar para a igreja. Se a gente não aplicar para a igreja, a gente segregou. Você entendeu? Todo conhecimento cabe a todo ser humano, desde que a gente faça esse acolhimento, né? Entendeu? Eu sei que a linha, Wesley, é muito tênue, né? Mas a gente precisa olhar para isso. Por exemplo, você já viu aqueles grupos que estão fechando, aí o cara vai ficando mais de lado? A gente pode fortalecer isso aqui, ou pode abrir e falar, não, vem para cá. Ó, nós estamos falando sobre isso e tal. Você vai insistindo com ele. Tem gente que às vezes não quer, tudo bem, mas uma coisa é ele não querer, ele mesmo se esquivar ou tal. Outra coisa é a gente promover a segregação. E isso acontece. Isso acontece, né? Fazer acepção de pessoa é aquilo que Deus reprime. E o que é que Deus reprime? O que é a acepção de pessoa? É desprezar, é segregar, é marginalizar, é ter preconceito, é tolher de oportunidades, entendeu? Você dá oportunidade para o rico e não dá para o pobre. Você serve o rico e não serve o pobre. É perseguir, é ofender de forma física, moral, aqueles que são considerados socialmente inferiores. Ou seja, você não garantir um lugar à mesa, se envergonhar da pessoa, não garantir lugar de fala, não garantir direitos, não
ter prazer na sua companhia, você desdenhar, você satirizar, você considerar de uma classe de ser humano abaixo de outra, é isso. Fazer acepção de pessoa é isso. E aí, Tiago vai falar de uma forma mais específica sobre um grupo, que é o grupo daqueles que são socialmente desfavorecidos. E aí, Tiago está falando sobre tratar os pobres, ou destratar os pobres, destratar as viúvas, destratar os órfãos, destratar os estrangeiros. Por exemplo, eu não posso falar aqui essa aula sem colocar um X nas costas do Trump. Sinceramente, com todo respeito, mas eu, como a minha mentalidade, eu respeito a sua, mas a minha mentalidade como crente, cara, o que o Trump está fazendo nos Estados Unidos, sabe, segregando as pessoas, construindo muros e colocando os estrangeiros para fora, sem acolher, bendita foi aquela bispa que teve coragem de falar na cara dele, na igreja, o que precisava ser dito. Bendita foi ela. Não sei se ela vai continuar naquela igreja e não sei se a vida dela vai ficar em paz. Provavelmente não, né? Provavelmente não. Mas bendita foi ela. Aquela mulher tem um lugar junto ao trono de Deus. Por quê? Porque ela falou aquilo que a Bíblia fala, para a gente tratar o estrangeiro. E aqui não faz diferença entre estrangeiro legal e ilegal. O estrangeiro que tem refúgio e que não tem refúgio. Não faz diferença. É tratar o estrangeiro com dignidade e com acolhimento, né? Então, é isso que é você não fazer acepção. Por exemplo, aí você fala, pastor, mas o senhor está falando algo de internacional, que tem a ver lá com os Estados Unidos, mas tem a ver com a gente também. Cadê a nossa comunidade de haitianos aqui na nossa igreja? Cadê a nossa comunidade de bolivianos? Barueri tem muitos. Cadê a nossa comunidade de hispanos, né? Mas se tivesse um americano, a gente queria aqui. Se tivesse um europeu, a gente queria aqui. A gente daria até o púlpito para ele, como já deu muitas vezes. Entendeu? Então, veja que a gente tem que crescer quanto a isso aí. Fazer as próprias críticas e amadurecer nesse sentido. Para que a gente evolua enquanto igreja, evolua nesse caminho da fé cristã, entendeu? A gente não quer o africano aqui. A gente não quer o angolano aqui pedindo comida para nós. Dependendo da nossa condição financeira, etc. Mas a gente quer o europeu aqui. A gente quer quem dá dízimo em euro, em libra esterlina, a gente quer. A gente dá até o púlpito para ele, né? Claro, dá a igreja para ele, etc e tal, né? Então, Uma dúvida, é a dúvida sincera, real mesmo. Por exemplo, o senhor usou esse exemplo do Trump, né? Mas olhando pela lei dos homens, que a Bíblia diz que a gente tem que obedecer à lei dos homens. Quando elas forem justas, né? Isso. Por exemplo, a gente. À luz da Bíblia. Porque, por exemplo, a gente sabe que, vamos supor, vou usar o Brasil como exemplo. A gente tem as leis no Brasil e não pode entrar gente legalmente aqui também. Venezuelanos, etc. e afins. E a pessoa sabe que está errado e vai e faz do mesmo jeito. E aí tem todos os contextos. Mas se a pessoa sabe que é errado e ela faz, por exemplo, e isso causa essa acepção, a gente está errado por restringir essa pessoa ou essa pessoa já também está errada? A lei está errada. Tem que mudar a lei. A lei é injusta. Não é porque é legal que é justo, não é porque é legal que é legítimo, não é porque é legal que é coerente, não é porque é legal que é lógico, não é porque é legal que é bíblico, não é porque é legal que é evangélico, não é porque é legal que é cristão, não é porque é legal que é divino. Só é legal. Só é legal. Porque a gente, nessa lei, a gente fala, não, eu vou obedecer a lei. Tá certo. E quando a lei ofende a fé cristã, no sentido de que a gente tem que receber, inclusive tornar até pastor, os homossexuais. Tá na lei. Aí a gente fala, não, mas essa lei ofende a fé. Tá bom. A lei que falou para você receber a lei bíblica, né? Que falou para você receber o pobre, o estrangeiro. Essa daí você vai suplantar em face da outra lei que diz pra você não receber, para você garantir mercado para os internos. Garantir o mercado e a riqueza para os internos, beleza? Então essa daí você não vai obedecer. Mas aquela outra, como ofende muito a sua moral, você vai respeitar. Então a gente tem 2 pesos, 2 medidas. E a gente precisa evoluir nesse sentido. E assim, aqui é a classe, meu. Eu não posso falar lá isso aí, senão eu sou enxergado. Eu vou embora. Valeu aí. Passar bem. Vocês, mas a gente só vai ter ali, a gente só vai ter uma mentalidade diferente ali e uma mentalidade diferente lá se a gente trabalhar aqui.
Eu não estou dizendo para a gente aceitar tudo, não estou dizendo. Eu estou dizendo que a gente precisa crescer quanto a isso aí, a gente precisa crescer, né? Destratar os pobres, as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, os deficientes, os idosos, né? Por exemplo, os deficientes. Eu lembro até hoje, quando um dia, um pastor que nós tínhamos aqui, ele estava bravo. Aí ele, bravão, falou assim, pastor, falou para os pastores, né? Numa reunião de pastores, de obreiros, disse assim, o Ministério Público vem em cima da gente, mandando a gente colocar elevadores de acessibilidade para pessoas deficientes. Isso é um absurdo. Isso é absurdo. Aí alguém fez uma pergunta lá, pastor, é nos templos próprios ou nos alugados? Nos templos próprios. É nos templos próprios. Ele exigiu agora, deu prazo 1 ano e meio, parece 18 meses para regularizar. E achou um absurdo. Na minha mente eu falei, isso não é um absurdo. Já devia ter sido pensado na hora que construiu. Já devia ter deixado um buraco lá. Porque isso é uma igreja inclusiva. Ela é inclusiva, ela pensa nas pessoas. Ou será que a gente só vai ter gente curada aqui? Até para ser curado, o cadeirante tem que entrar. E para ele entrar, precisa ter um espaço para ele passar a cadeira. A gente curar ele. Entendeu? Então veja que aqui nós temos que amadurecer. A gente não podia. O Ministério Público foi mais usado por Deus do que a gente aqui. O Ministério Público foi mais sensível à voz de Deus do que a gente. Porque isso devia partir da gente. A gente devia estar com vergonha de ter sido provocado e ameaçado com uma multa pesadíssima para fazer o que é certo. A gente devia ter vergonha disso. Então, o que eu estou querendo dizer? Aí alguém vai sob a desculpa de que, mas dos bares não existe. Porque os bares jazem no maligno. Não se espera deles coisas de quem foi iluminado. Nós fomos iluminados. A quem muito é dado, muito será o quê? Cobrado. Nós fomos iluminados, nós fomos esclarecidos, nós fomos vivificados pelo Espírito e pela palavra. Então exigem-se coisas de nós que não exigem dos outros, está certo. Alguém vai falar assim, mas quando vai acontecer isso lá? Por exemplo, no sambódromo não exige isso, mas não é, porque lá a luz... Quando eu falo a luz, assim, do Evangelho, nesse sentido que a gente conhece, né, a luz do Evangelho não chegou lá. Então não se exige daqueles que não foram iluminados ainda as mesmas coisas que exige daqueles que foram iluminados. É isso mesmo, tá certo mesmo, tem que exigir de nós. Os grupos sociais que são tratados com desprezo e com humilhação, os idosos, as etnias, né, e assim sucessivamente. Isso é fazer acepção de pessoas. É interessante que a gente precisa fazer um corte aqui. Qual é o corte? Do que é fazer acepção de pessoas e do que não é fazer acepção de pessoas. Por quê? Porque a Bíblia, ela trata da realidade de Deus como aquele que não despreza, que não faz acepção de pessoas. Mas ao mesmo tempo, existe um grupo de pessoas que Deus despreza, que Deus abomina. Quer ver? Vamos ler aí, por favor, Levítico capítulo 20, versículo 23, por gentileza. Levítico 20, 23. Seja bem-vindo. Tudo bem? Levítico 20, 23. Essa palavra aborreço aí, ô Aninha, é uma palavra abrandada aí. Porque o termo hebraico é eu abomino. O termo certo seria eu odeio. Eu odeio. Deus está falando, eu odeio. Veja aqui, o Deus que não faz acepção de pessoas, aqui no livro de Levítico, capítulo 23, 20, versículo 23, fala assim para Israel, vocês vão conquistar uma terra e lá tem povos. E aqueles povos, eles caminham praticando coisas que eu abomino. Eu quero que vocês não copiem as atitudes deles, porque eu os abomino. Eu abomino tanto eles quanto as práticas deles, porque eles não mudam. Então vejam que existe uma dimensão da prática humana e do exercício humano que o próprio Deus abomina e rejeita e despreza. E uma delas, e aquilo que nós estamos falando é o pecado. Quando o homem está de forma contumaz no pecado, de forma reincidente no pecado, de forma reiterada no pecado, e ele não se refaz, o Deus que ama, o Deus que deseja ele também
abomina, ele também odeia, ele também rejeita. A gente quer pegar, às vezes, esse lado abrandado de Deus, no sentido da sua amabilidade, e quer desprezar o lado do juízo, e não pode. Quer ver? Deuteronômio, capítulo 18. Vamos ler aí. Versículos 9 até o 12. É um texto um pouco longo, mas vale a pena a gente ler isso aí. Deuteronômio 18, 9 até o 12. Quando vocês tomarem posse da terra que o Senhor, nosso Deus, está dando a vocês, não imitem os costumes nojentos dos povos de lá. Vejam aí que a palavra nojento aí é uma tradução, né, mais contemporaneizada, mas ela quer dizer o seguinte: os costumes que eu odeio, os costumes que eu abomino. Aqui está falando de abominação, entendeu? Algo que fere a moral de Deus, algo que é repugnante, algo que é insuportável, algo que causa em Deus o desejo de vomitar. É isso que está falando aí, essa palavra, esse termo aí. Vai, continua. Entre ti não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha. Aí vai dando exemplos do que eles faziam. Nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de ti. Ok? Por causa disso, Deus vai lançar aquelas nações fora de vocês e não deve praticar. Então veja que mesmo Deus que ama, o Deus que aceita e que acolhe a tudo e a todos, tem uma parte que Deus não quer. Você já pegou uma fruta assim, que ela tá muito bonita de um lado, aí tá lá na sua fruteira, você vai comer, ela tem um ponto ali que não tá legal, já viu isso aí? Aí o que você faz com aquilo ali? Você vai lá e corta aquilo. Então Deus, ele também, ele recebe o ser humano, mas tem uma parte da humanidade e da prática humana que Deus abomina, que Deus rejeita, que Deus despreza, que Deus não quer perto dele. Olha o que diz Provérbios 6, 16 a 19, por gentileza. Provérbios 6, 16 a 19. Por favor, Moisés. Estas 6 coisas o Senhor odeia. Sim, 7 são abominações para ele. O olhar orgulhoso. Porque, sabe por que eu estou lendo esse texto, Wesley? Porque lá no texto de Deuteronômio, fala lá de coisas assim que facilmente a gente percebe que Deus odeia. Tipo, o agoreiro, o indivíduo que consulta mortos, o indivíduo que faz o filho dele ser oferecido a outros deuses pelo fogo, como Moloque. Então ali você já lê e fala, meu Deus, não ia concordar com um negócio desse. Só que agora em Provérbios fala de outra coisa que Deus odeia e que a gente esquece que Deus odeia. Olha só, olha lá. O olhar orgulhoso. O olhar orgulhoso. O que é o olhar orgulhoso? O que seria o olhar orgulhoso? Hã? O olhar que despreza, né? É mais ou menos assim. É o olhar que despreza. Força é essa? Olhar orgulhoso. Vai lá, o que é? Língua mentirosa, né? A língua que fala mentira de forma reiterada, mentira de forma contumaz, costumeira, né? Mãos que derramam sangue inocente. Mãos que derramam sangue inocente. Você vê lá, toda vez que você tem um inocente morrendo, Deus vai ter um trato com essa pessoa, entendeu? O Davi foi perdoado, mas Deus privou, falou assim, você tem as suas mãos sujas de sangue, eu te perdoei, mas você não vai construir templo para mim, entendeu? Você não vai construir por causa disso, e por causa daquela ação de Davi, o reino de Davi foi rasgado. Tudo bem que depois o Salomão teve a participação dele, aí o Robão veio, o reino foi rasgado, mas por causa das mãos sujas. Quem tem mãos sujas de sangue de inocente vai responder diante de Deus. Não tem conversa. E não é porque a gente vive diante da graça hoje que não vai responder. A graça te salva, mas não te livra das consequências. As consequências você vai viver. Eu vou viver, não tem jeito, né? Nós vamos viver. Vai lá. O coração que maquia ideias perversas. O indivíduo que faz planos, né? Perverso. Pé
pés que se apressam correr para o mal. Leu 19? A testemunha falsa que fala mentiras e aquele que semeia discórdia entre os irmãos. Então Deus, ele abomina. Tudo bem, a gente pode fazer uma distinção entre que Deus abomina o pecado e não abomina o pecador, tá certo. Mas mesmo o pecador que é reiterado, é costumeiro, é contumaz, chega uma hora que Deus o rejeita. Você entendeu o que eu estou dizendo? A porta da graça está aí, a oportunidade está aí. Mas tem pessoas que Deus vai fazer acepção? Vai. Quando? Quando essa pessoa pratica o pecado, Deus insiste com ela não ouve a Deus e mantém-se na sua prática. Vai chegar uma hora que o cálice da ira de Deus vai se encher. O elástico da misericórdia, o Saul. A gente tem o Saul que passou por essa experiência, Deus falou para ele, falou através de Samuel, né? Deus falou para Samuel, aliás, falou: Samuel, você está querendo o Saul, mas eu já o rejeitei, entendeu? É isso. E no final, como é que termina a vida do Saul? Consultando os mortos, fazendo aquilo que a gente leu aqui, que é abominável aos olhos do Senhor. Entendeu? O último ato dele na história é consultar mortos, né? E depois ele se suicidou, ele pulou em cima da própria espada. Agora, a gente pensa que essas acepções de Deus, elas têm a ver só com o Novo Testamento, com o Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, elas também estão presentes. Olha só, vamos ler aí. 1 Coríntios, capítulo 5. É um texto um pouco longo, mas vale a pena a gente ler. Versículo 9 a 13. 1 Coríntios 5, 9 a 13. Quem puder ler para nós, por gentileza. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas, agora, escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, ou devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Peraí, com o tal, vocês não devem fazer o quê? Comer. A gente pode convidar esse, que é o dissimulado, que está na igreja, mas é um cara entregue à bebedice, está na igreja, mas é entregue à prostituição, está na igreja, mas ele é ladrão, está na igreja, mas ele é um avarento, está na igreja, mas ele é um idólatra, ele está na igreja maquiando a fé. Paulo diz: não se associem com este irmão. E Paulo é tão duro que ele fala: você não chame ele nem para comer a promoção do Burger King com você. Não leva ele para comer lá no Burger King com você. Se você for para o Burger King comer a promoção e ele estiver chegando, você vai para outro lugar. Você desvia o seu caminho e vai: não, meu irmão, Deus. Contador, vai chegar uma hora, deixa eu ver. Né? Então, não leva ele para comer um lanche com você no McDonald's. Não leva ele para comer aqui um açaí. Não leva. Paulo diz: não é para andar com essa pessoa, é para fazer a acepção dessa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa, ela está brincando com o evangelho, entendeu? Ela está na igreja e ela é o crente Raimundo. Pé na igreja, o pé no mundo. Ela está na igreja, mas ela não é da igreja. Ela é lobo transvestida de ovelha. Essa pessoa é perigosa, ela é nociva. Por quê? Porque ela é uma dissimulada. Ela finge ser. Paulo, é interessante que Paulo diz assim: se você tiver um avarento, um idólatra, um beberrão, um prostituto lá de fora e você tiver que conviver com ele, conviva. Até saia para almoçar às vezes, não sei o que, tá tudo bem, por conta do trabalho, do estudo, conviva. Não copie o que ele faz, mas conviva. Agora, se você percebe isso no irmão da igreja, dissimulado e cínico, faz acepção dele. Faz acepção dele. Não é para comer com ele, não. Dura, palavra dura de Paulo. Vai lá, continua. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Tirai, pois, de dentro de vós o iníquo. Quer dizer, a palavra que eu tenho aqui é: expulsai, pois, o perverso do meio de vocês. Expulsem ele. A igreja, ela tem as disciplinas, certo, irmão? Aí nós temos a disciplina que é uma conversa, uma disciplina. Nós temos a disciplina que ela tem a ver com
a questão de você já aplicar para o irmão alguma restrição mesmo, ministerial e tal. Nós temos outro nível que é tirar ele da ceia, são escalas. E nós temos o último dos níveis, que é não considerar irmão. Mas é possível a gente não considerar uma pessoa irmão? É possível. Por quê? Porque a gente não quer considerá-lo? Não, é porque ele finge ser irmão, ele envergonha a igreja, ele diz que é crente e vive. E a partir dele, o mundo tem uma visão de que a igreja é devassa, de que a igreja é promíscua, de que a igreja é dissoluta, de que a igreja é imoral. Porque a imagem que ele passa é de que a igreja ela é semelhante a ele, todo mundo é semelhante a ele. Então Paulo diz, expulse do meio de vocês. Agora é claro, quando a gente expulsa, quando a gente disciplina nesse nível, não é para matar a pessoa. Paulo vai sempre falar, ainda que você entregue na mão do diabo, que seja para que o diabo trilhe essa pessoa, para que o diabo quebre essa pessoa, para que ela possa então se arrepender e retornar. Que é uma palavra dura que Paulo falou, né? Você entregar na mão do diabo, né? Que ela seja quebrada a ponto disso. Agora, quando a gente expulsa, essa pessoa se torna alvo da nossa evangelização. Eu expulso para evangelizar. Aí eu tenho que começar de novo com ele. Tem que começar do início. Vem cá, você precisa voltar para Jesus. Aí a pessoa vai retornando. Aí ela vai entendendo. Fala, não posso brincar aqui. Eu tenho valores, eu tenho princípios, eu tenho verdades que eu preciso defender. Olha só, isso estava na mente de Paulo. 2 Tessalonicenses 3,6. Por favor. Pode ler? Por favor. 3:3? Não, 2 Tessalonicenses 3,6. Nós vos mandamos. Veja aí que é mandamento. Tá? Ele está falando, eu te ordeno. Isso tem peso para você. Não é um pedido. Não é uma conveniência. Isso aqui é uma exigência. É uma ordenança. Eu estou te ordenando, eu estou mandando, eu estou pedindo. Eu estou mandando, eu estou determinando o que ele está mandando. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que ele apela para Jesus. Ele fala assim, eu estou mandando isso aqui, é tão sério que eu estou invocando o nome de Jesus sobre isso. Eu não estou invocando o nome do Papa, eu estou invocando o nome de Jesus. É Jesus que está selando isso aqui, ó. Em nome de Jesus, o que você tem que fazer? Que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que ele recebeu de nós. Então, tem irmãos que andam de forma desordenada, de forma, despreocupada, não anda de acordo com a justiça, com a verdade. Paulo vai dizer, eu estou mandando em nome de Jesus que você se afaste desse irmão. Entendeu? Sua mãe já mandou você se afastar de alguém? Alguma vez? Já mandou? Alguns de nós até apanhou da mãe e do pai porque andou com alguém. O pai e a mãe enxergaram uma nocividade que a gente não enxergou. A gente não viu. E depois agradeceu, porque a gente viu o que aconteceu com aquela pessoa. Não é assim? Paulo está aqui agindo meio que de forma paterna. Irresponsável. Se afaste desse irmão. Se afaste. Exclua esse irmão. Saia de perto dele. Aí a gente vai dizer assim, puxa, mas isso era um pensamento de Paulo. Paulo era mais turrão, mais duro, né? Então vamos pensar no apóstolo do amor. Quem é o apóstolo do amor? O apóstolo do amor não é João? Olha o que João diz. 1 de João 1,6. Olha o que João diz. 1 de João 1,6. Por favor. Vai lá. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Andar nas trevas aqui é o quê? O que é andar nas trevas? Quando que uma pessoa anda nas trevas? Biblicamente falando. Andar nas trevas é andar durante a noite, pastor. À noite você está andando nas trevas. Tudo bem, mas eu acho que não é isso que João tem em mente. O que ele tem? O que ele tem em mente? Aqui, andar nas trevas. Andar nas trevas é andar com uma vida dissoluta, uma vida irresponsável. Você é responsável. Responsável por comprar, responsável na hora de fazer negócios, responsável nos relacionamentos, no namoro, no noivado, no casamento. Você é responsável.
Quando a gente vive nas trevas? Quando a gente vive de forma dissoluta. Agora, não é só isso que João fala. João vai dizer que anda nas trevas também aqueles que andam com os que as obras das trevas praticam. Quem pratica as obras das trevas e quem anda com estes também está andando nas trevas. Por isso que a gente precisa se apartar. Segunda de João, 1, 9 a 11. Vamos lá. Segunda de João 1, 9 a 11. Segunda de João 1, 9 a 11. Vamos lá. Todo aquele que cai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse ainda não cai como filho. Se alguém for até você e não levar essa doutrina, não o recebam em casa, nem lhe deem as boas-vindas. Porque aquele que dá as boas-vindas se faz cúmplice das suas más obras. É duro isso aí, né? Que ele fala assim, para você não dar boas-vindas. É para você não saudar o irmão. Você não deve nem saudar ele. Você nem saúda ele. Você nem fala bom dia. Não fala bom dia para ele não. Tem bom dia para você não. É dura essa palavra, né? Dura essa palavra. João tá duro aqui. Ele é o apóstolo do amor, tudo, gosta de reclinar a cabeça no peito de Jesus, mas aqui ele foi duro. E por que ele foi duro aqui? Porque esse assunto é sério. Esse assunto é sério. Bem-aventurado os homens que não andam segundo os conselhos dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores e não se assentam à roda dos escarnecedores. Paulo diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Então há um nível de acepção que nós devemos fazer. E que nível de acepção é este? Há um nível de acepção que nós devemos fazer que é em relação quanto àqueles que vivem uma vida dissoluta, fingindo-se ser cristãos. Vou contar uma coisa para vocês aqui que vai escandalizar vocês. Tinha um pregador que eu andei com ele, eu era jovenzinho assim, adolescente, e eu queria muito pregar. E eu vi esse pregador e ele é um pregador fantástico. Se ele viesse aqui um dia, vocês iam ver que impacto. E ele chegou para mim e disse assim: Henrique, você fala bem, você é corajoso assim na frente do público, tal, tal. E é o seguinte, só que você precisa, se você pregar só a Bíblia, você não vai chegar em lugar nenhum. Você não vai crescer, não vai ganhar dinheiro, não vai dar nada para você. Seguinte, se você quiser enriquecer mesmo, você precisa mentir. E aí, como que era? Então ele me ensinava umas técnicas de como mentir. Tinha a história... Olha o Gabriel anotando aqui. Caramba, Gabriel. Vai ganhar. Vou largar o TI amanhã. Você vai ficar rico. Você vai ficar rico. Ó. Ele falou assim, ó. Ele deve ter. Ele falou assim, você pega o envelope, e você vai entregar o envelope para as pessoas, começando com R$1.000. Numa igreja dessa daqui, tem vários irmãos que têm condições de dar R$1.000. Você precisa de 10 irmãos. Então você diz, eu preciso de 10 irmãos que Deus está falando que vai mudar a vida, e você vai aceitar um desafio. Você não quer mudar a sua vida em 2025? Então você vai ter que aceitar um desafio. Abraão ofertou o filho dele e a vida dele mudou. Então você precisa também fazer o seu sacrifício. E agora nós vamos... Deus está falando para mim que são 10 pessoas. E você vai insistir naquelas 10. No universo desse aqui tem gente que vai. Uma pessoa que fala, vai. Aí ela vai. Quando vier o primeiro que for pegar, deixa eu ilustrar aqui com essa revista. Você pode segurar, por favor? Quando vier o primeiro, você vai entregar o envelope, mas você não vai entregar para ela. Ela vai puxar o envelope, você não vai entregar. Você olha para o perfil da pessoa e você entrega uma profecia. Já tem umas profecias já mais ou menos organizadas já. E aí você entrega, porque a hora que você entregar para essa pessoa, depois de uma palavra profética, essa também quer receber a palavra profética. Aquela também quer receber a palavra profética. As 10 primeiras você entrega a palavra profética. E já tem umas profecias já muito bem organizadinhas. A primeira delas é... Minha irmã, a senhora veio aqui e Deus está me mostrando uma faixa. Eu vejo
um bastão de um lado, um bastão do outro e uma faixa. E essa faixa é branca. Ela está escrita com letras douradas. Sabe o que ela está escrita? Com letras douradas, e as letras são garrafais. Eu vejo as pessoas admirando. E a letra... e a letra, e o que está dizendo é vitória. Deus vai dar vitória para a senhora. É vitória também? Vitória. Nossa. Você conhece alguém chamado Vitória? Paulo diz, com estes vocês nem andem. Ok? Graças a Deus que eu fui salvo dessa Graças a Deus. horrível companhia. Graças a Deus. Aí, era uma coisa muito louca. Essa é uma atrocidade, né? Tem outras, mas não vou falar. Graças a Deus. Arrasta pra cima, é. Mas o senhor não foi não, né? Não, eu não fiz isso, mas eu andei com essa pessoa, porque eu não tinha oportunidade de pregar, ele que era o pregador. Eu só era o acompanhante dele. Mas ele tá vivo, ele atua, ele tá vivo e tá atuando por aí, enganando pessoas. Ele tá rico, mentindo para as pessoas. Ele ia para cidades no interior, eu não chegava aí com ele longe, né? Mas ele ia para cidades do interior e dizia assim, eu, nas cidades do interior, sempre arrumo alguma irmã para eu ficar com elas, nas agendas lá. Porque eu vou lá, tal, aí tem uma irmã, não sei o que e tal. Ele falou, a maior parte das cidades acontece. E ele está vivendo aí dessa forma aí, falso profeta. Paulo diz e João diz, quanto a esses vocês não andem na companhia. Vocês não andem na companhia, vocês façam acepção. Então, a gente precisa amadurecer. Existe a teologia da não acepção, sim ou não? Sim. Mas é em relação a todos? Não. A Bíblia fala de uma acepção que Deus faz e a Bíblia fala de uma acepção que nós devemos fazer. E isso está relacionado ao pecado, tá? À imoralidade, à injustiça e assim sucessivamente. Agora, então, o que é que Tiago tem em mente quando ele diz não façam acepção de pessoas? O que é que ele tem em mente? Ele tem em mente o pobre, ele tem em mente a viúva, ele tem em mente o estrangeiro, ele tem em mente a pessoa que está passando por situação econômica difícil, ele tem em mente a pessoa que é de uma etnia diferente da nossa, ele tem em mente a pessoa que é, às vezes, de um grupo social diferente do nosso. Não façam acepção de pessoas. Não tratem com desdém, não tratem com desmerecimento. Deem oportunidade, acolham, abracem, amem, integrem, agreguem. E isso daqui tem que partir dos jovens. No meio dos jovens nós temos aqueles que são sui generis, para não falar outra palavra. E os sui generis, em regra, eles às vezes são expurgados do nosso meio, e não pode. A gente precisa, se ele quiser conviver e se ele quiser viver na justiça, conviver com ele. E as estranhezas dele, Deus vai mudar. E aquilo que for possível, que nós sejamos instrumentos de Deus para mudar, nós seremos instrumentos de Deus para que essa pessoa mude. Entende o que eu estou dizendo? Eu não gosto da brincadeira que vocês fazem com Pedro. Agora, estou falando como pastor aqui. Não podem fazer aquela brincadeira. Sabe o Pedro que dá trabalho? Sabe o Pedro da nossa igreja? Muitos irmãos fazem brincadeira com ele. E jovens, eu já vi jovens fazendo chacotas e brincadeiras. Não podem. Como crentes, vocês não podem fazer isso. Sabe o Pedro que eu estou falando? O Pedro dá trabalho, eu sei disso. Mas nós não podemos fazer isso. Quando ele chegar aqui, ele tem que ser acolhido. Ele tem que ser abraçado. Mas pastor, ele pergunta muito. Pastor, ele dá trabalho. Mas ele é nosso irmão. Vocês já viram o Pedro com outra mulher por aí? Ou com alguma mulher por aí? Você já viu o Pedro fumando, bebendo, roubando? Ele trabalha no farol, vendendo as coisas. Ah, mas ele pergunta demais, ele fala demais. Mas não importa, numa família nós temos todo tipo de gente. E isso não desfaz a família, não retira ele da família. A gente precisa crescer como sujeitos, como irmãos, como servos de Deus. Entende o que eu estou dizendo? Por exemplo, nós tivemos o irmão Tomás aqui. O Tomás dá trabalho? Sim ou não? O Tomás dá trabalho, porque ele pergunta as coisas que não deve às vezes, etc, né? Mas ele é nosso irmão. E pastor, quando ele falar aqui que as moças e os rapazes, mesmo solteiros, podem fazer sexo, você tem que ir lá e tolhi-lo. Você tem que explicar para ele que não pode à luz da Bíblia, mas não pode cerceá-lo. Irmãos, ou a gente vive a palavra, ou a gente tira isso aqui
da teoria, da tese, daqui de dentro, e coloca aqui, ou a gente está inventando história. Tá entendendo? Eu estou falando aqui como pastor. Nós não podemos fazer isso. Agora mesmo nós brincamos com a Fátima, que vem aqui e faz assim. É uma estranheza para nós, mas nós somos servos de Deus, maduros, e exige de nós que a gente a respeite do jeito dela. É difícil. Eu fui professor de teologia para ela, eu já conversei várias vezes. Eu fui professor de teologia dela, fui várias vezes, conversei com ela, mas ela faz isso. E aí? Nunca vi essa mulher com homens por aí, nunca vi essa mulher roubando, nunca vi ela falando da vida dos outros, nunca vi. Eu só vejo ela cultuando a Deus do jeitinho dela. E cabe a nós respeitarmos. Ou a gente tira da tese e coloca na prática, ou a gente vai estar inventando. Eu finjo que ensino, você finge que aprende, e a gente finge que é crente. E tá tudo certo.